No vídeo de hoje, família, a gente comenta sobre a dominância do Bitcoin, já que ontem o Rodrigão atualizou e tudo sobre ação de preço no curto prazo e médio prazo. Então, nesse vídeo, em relação à dominância, a gente vai comentar sobre a possível altcoin season. Será que isso seria possível agora? Eu acredito que não, mas eu te explico o porquê nesse vídeo que algumas altcoins podem performar durante um pequeno período de tempo no curto prazo. Tudo isso logo após a vinheta, eu te encontro já já. Agora sim, família, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Liga Cripto com vocês, Mário. É sempre um prazer. Já aproveita para se inscrever e deixar aquele like logo de início. E a família Liga agradece muito, devolvendo aí um coração de Fibonacci. Afinal, nós temos conteúdos diários aqui sobre o mercado cripto. Se você não está vendo, você está perdendo um dos momentos mais incríveis para buscar educação sobre esse mercado que é a nova revolução financeira, na nossa humilde opinião. Além disso, nós temos inúmeros benefícios aqui na Liga Cripto. E se você busca algum deles, todos eles estão no Linktree. Basta você entrar aqui, todos eles explicados, seja o curso Plano B, seja o link para a criação da sua conta na Bybit, a nossa plataforma recomendada para trade, e criando a sua conta, fazendo um primeiro depósito de $50, você ganha mais 15 só para se aventurar nesse mundo. Além disso, o nosso clube de membros também está reformulado com novidades, todas elas contadas e explicadas no nosso vídeo introdutório aqui mesmo no YouTube. E eu queria agradecer todos os novos entrantes pela confiança. O nosso grupo fica maior e cada vez mais forte. Indo direto para o vídeo, família, fazendo um pequeno comentário breve só em termos de ação de preço aqui no gráfico semanal, a gente pode perceber, talvez a gente não lembre, mas a gente pode perceber que desde janeiro de 2023, desde o início aqui do nosso ano, o Bitcoin já subiu aproximadamente 88%. Agora, na faixa atual de preço, a gente diria 82%. Então, é inegável que o momento do Bitcoin é bullish, sim, no curto prazo. Mas isso não indica, isso não garante que não teríamos correções. A gente sempre repete isso. Inclusive, no curto prazo seria interessante, a gente busca ali uma correção, mas ela não necessariamente virá agora, já que a gente tem o RSI resetando lá no diário, o Rodrigão mostrou no último vídeo. Possivelmente esse respiro até 29.500 que a gente deu já seja o suficiente para a gente retestar $32 mil. E agora sim, família, entrando no nosso gráfico aqui de dominância, é que a gente começa a fazer comentários pontuais em relação a esse momento do mercado. Não só esse momento agora no curtíssimo prazo, as últimas semanas, mas principalmente o que o Bitcoin vem realizando desde meados ali do fim de 2022. Então aqui em novembro de 2022, a gente tinha o Bitcoin com 39% de dominância aproximadamente. De lá para cá, o Bitcoin vem fazendo um trend aí de alta, uma tendência de alta. Pode ver que mesmo que a gente tenha esses períodos aqui de retração de dominância, é um momento de consolidação. Então a gente observa a dominância subindo e uma parada aqui para consolidação, com algumas correções. Mais uma pernada de valorização e aqui, novamente, mais um período de consolidação. Veja só, acredite você, que incrível! Mais uma pernada de valorização e o que vocês esperariam? Mais uma paradinha aqui para a gente consolidar. Então, eu acredito, dentro dessa ótica, principalmente da Path to Altcoin Season, que a gente ainda precisa viver uma Bitcoin Season. Não que seja obrigatório, mas a história nos mostra esse caminho. A história pode mudar esse ano? Talvez, possivelmente, mas eu tenho uma outra teoria que eu acho que faz mais sentido. Para os mais inexperientes, o que eu estou querendo dizer aqui é que, basicamente, a gente tem aqui a fase 1 do Bitcoin, que é o momento que o Bitcoin entra nos holofotes, a gente tem mais valorização do que a maioria do mercado. Depois os holofotes passam para o Ethereum, Large Caps ou Blue Chips, que seriam Cardano, Polkadot, grandes mercados de altcoins, e aí sim a fase da Altcoin Season, pequenos mercados dando aqueles grandes pumps. Só que quando a gente tem esse tipo de raciocínio, esse tipo de estrutura de tendência, digamos assim, de passagem de bastão de tendência, a gente está falando aqui de uma tendência que pode durar aí um ano e meio, e seguindo a lógica de recuperação do mercado, mesmo que a gente já tenha visto o fundo, esteja reaquecendo aos poucos para o início de uma bull run lá na frente. Como eu disse, seguindo essa lógica, esse raciocínio,
a gente não teria como ter uma altcoin season nesse instante, a não ser que, se você passar a considerar um tempo gráfico menor, ou seja, o que eu estou querendo dizer, quando a gente faz aqui a análise gráfica, dependendo do tempo gráfico que você esteja analisando, você pode ter uma percepção diferente de momento, exatamente porque os tempos são diferentes. Então, eu diria, comparativamente falando, que quando a gente fala desse Path to Altcoin Season, é como se a gente tivesse ali num gráfico de tempo semanal, talvez até mensal, para agir de acordo com essa estrutura. Mas se a gente olhasse esse Path to Altcoin Season em um espaço de tempo menor, será que a gente conseguiria ter esse tipo de lógica? Então, o que eu queria propor aqui é exatamente esse experimento, essa racionalização de, ao invés de visualizar esse Path to Altcoin Season numa escala mais macro, será que a gente não poderia dizer que esses pequenos momentos de consolidação, ou até mesmo se o Bitcoin, além de consolidar, tiver uma retração maior de dominância, e isso não implica diretamente numa correção de preço do Bitcoin, é simplesmente um escoamento de capital temporário para que tempos depois esse capital retorne para o Bitcoin para que ele siga essa macro tendência. Mal ou bem, o que eu estou querendo dizer aqui é que, na minha opinião, nós não estamos prontos ainda, o mercado não está pronto para uma altcoin season, mas talvez uma mini altcoin season com repercussões e expressões em termos de resultados bem menores. Isso sim, talvez seja possível da gente entender que a gente possa ter de fato ali um bom momento. Então, é exatamente em relação a esse primeiro comentário aqui que eu trago essa ideia. A trend macro do Bitcoin ali de dominância, para mim, ainda é uma trend bullish. Eu vejo esse momento como consolidação, mesmo que a gente retraia e corrija um pouco mais em termos de dominância, a gente ainda estaria fazendo fundos ascendentes. E para mim, essa lógica macro ainda impera, mas pode ser que eu esteja enganado, é só minha opinião, como eu estou dizendo. Só que quando a gente vê essa trend micro, nesses momentos em que o Bitcoin respira, pequenos mercados dentro do mercado cripto podem sim dar uma pampada, visto que a gente está no momento bullish. Se você pegar o termômetro aí de Fear and Greed, a gente ainda está num território de greed, ou seja, ganância. Além disso, a gente consegue ainda perceber, depois de momentos ali mais intensos de aumento de taxas de juros, que um movimento global de ganho de liquidez, ou seja, o mercado global está voltando a ter mais liquidez. E se a gente der um zoom in aqui em todas as vezes que o mercado deu uma pampada em termos de capital em disposição, a gente também teve excelentes resultados para o mercado do Bitcoin e das criptomoedas em geral. Agora, uma observação que precisa ser feita em relação a essa alteração de Path to Alt Season para mini altcoin season, digamos assim, é que não necessariamente a gente passa por todas essas fases, ou seja, a gente pode ter nessa mini altcoin season um caminho mais curto, um caminho mais estreito para que a alt season, ou seja, para que as moedas de low market cap pumpem, mesmo sem o Ethereum necessariamente demonstrar uma grande força, mesmo sem, por exemplo, a Chainlink ou a Polkadot, que são large caps, pamparem junto. Então, esse para mim é um dos pontos principais em termos de diferença entre uma grande altcoin season, entre a altcoin season que segue uma lógica de bull run e esses pequenos movimentos de 2, 3 semanas em que você tem alguns pequenos projetos pampando. Prova disso, por exemplo, eu trouxe aqui o par ADA Bitcoin, ou seja, um ADA, que é a Cardano, que entrou agora num hype, vários comentários de atualização. A gente pode ver que, de fato, nas últimas semanas ela reagiu em relação ao Bitcoin, mas mesmo assim ela mantém a tendência de baixa. E, possivelmente, mais uma vez, a gente pode ser rejeitado aqui na nossa Bull Market Support Band. Só que, quando a gente vai para um mercado extremamente pequeno, como, por exemplo, a Injective, talvez não seja tão pequeno assim, mas abaixo de $1 bilhão, a gente pode ver que a Injective performou muito bem, inclusive muito melhor que o Bitcoin. Se a gente pegar aquele mesmo período de análise que eu falei em termos de preço, início dali do janeiro de 2023, que o Bitcoin fez 80%, a Injective fez algo em torno de 600%, um pouco a mais, que é inclusive uma altcoin que eu já tinha comentado aqui pro nosso clube de membros, mas também no canal aberto em alguns momentos. E aí, família, se você, por exemplo, conseguiu pescar aqui alguns cascalhos na Injective, eu não sou o seu guru, o mérito é todo seu, mas o meu ponto
estou trazendo aqui esse exemplo só para ilustrar o que eu estou dizendo há algum tempo. Você tem sim ganhadores nessas mini altcoin seasons, mas você acertar ali que altcoins são essas é muito mais difícil, se torna algo muito mais arriscado. Mas eu não posso dizer que não existam essas moedas vencedoras, mesmo nesses momentos, que não é uma grande altcoin season, mas como eu disse, uma mini altcoin season. Para fechar, família, um outro segundo ponto que eu acho muito importante é que aqui no TradingView, esse gráfico de dominância, quando ele compara ali o Bitcoin com o mercado das altcoins, ele inclui também o market cap das stablecoins. E eu acho interessante a gente, às vezes, separar isso. E quando a gente separa, a grande surpresa, infelizmente eu não consigo mostrar aqui, porque o TradingView não tem esse dado aglomerado, mas pesquisando na internet, você vai ver que a gente já está acima de 50%. Então, eu acredito que isso seja um comentário pertinente quando a gente separa aí esses dois tipos de players do mercado das altcoins. Além disso, quando a gente olha aqui no Google Trends, e por que eu estou aqui no Google Trends se não tem nada em relação a preço? Basicamente, isso mostra, isso é um termômetro de interesse nas pessoas. Então, quando a gente teve altcoin season no passado, olha o que aconteceu com a busca, com esse termômetro de interesse, de pesquisa das pessoas. E é por isso que existe aquele fenômeno de FOMO. Só que, quando a gente compara a nossa última altcoin season com o período que a gente está nesse instante, em abril, com pontuação 10, parece até meio engraçado, se não uma piada de mau gosto, a gente comentar que agora o mercado das altcoins vai explodir. Então, na minha opinião, nós temos sim boas oportunidades no mercado de altcoins, mas não é nada comparado a uma altcoin season e os riscos talvez não compensem, principalmente para as pessoas que dispõem de menos capital e principalmente também aquelas pessoas que talvez tenham menos experiência, menos tempo de tela aqui dentro do mercado cripto. E aí, família, vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários, eu não me incomodo se você não concordar, mas se você puder explicar o porquê que você não concorde e, melhor ainda, de maneira educada, coração de Fibonacci para você. Eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, até a próxima, família. Fui!